Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto bem importante, que é peça ajuda, independente da situação, independente do que você esteja passando. Peça ajuda. E esse vídeo vai ser exclusivo para mães atípicas, pais atípicos, que passam o dia a dia ali na luta com as suas crianças, que hoje são crianças, um dia serão adultos. E a gente tem muito essa questão de ficarmos quietos, deixarmos tudo para dentro da gente, não contar para ninguém, mas um dia a conta fecha e você vai ter que pagar essa conta. E eu te garanto que essa conta é alta e não vale a pena o que você ficou calado. Com certeza não vale. Bom, pessoal, então, eu tenho transtorno bipolar, sou autista nível 1, eu tive um diagnóstico tardio, e eu tenho um filho de 6 anos que tem o diagnóstico de autismo, nível 3 de suporte, e recentemente diagnosticado com TDAH. Bom, então a gente vive uma vida, assim, muito agitada. Hoje, com 6 anos e com todo o processo que a gente vem passando com ele, eu entendo melhor o que realmente significou o autismo em questão, até o TDAH também, e a gente entende quando as pessoas falam, né, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo, porque faz sentido, né? A personalidade dele, a pessoa que ele é uma coisa. Mas quando entra as características, os sintomas, inclusive ruins do autismo, aí a gente vê o quanto que impede os nossos filhos de conviver com outras pessoas, com outras crianças, na rua, situações que ele não consegue lidar, muitas das vezes em sofrimento, como nos momentos de crise, que eles estão em sofrimento e a gente não tem o que fazer. A gente sofre junto com eles e eles não têm como dizer pra gente o que eles realmente estão sentindo. E isso é de partir o coração. Bom, mas hoje eu tô aqui em específico para dizer que não vai vir ninguém te socorrer. Isso é real. Ninguém vai vir socorrer você, nem que seja sua mãe, seu pai, seus amigos, sua avó, sua tia, seja quem for da sua família, ou até mesmo o companheiro ou companheira que você tiver do seu lado. Mas você às vezes precisa falar, você às vezes precisa agir. Às vezes as pessoas não sabem o que você realmente está sentindo, o estresse do qual você está vivendo. Muitas das vezes a gente vê notícias por aí de quando a pessoa chega no limite dela. E a gente se questiona, né, e pensa, o que essa pessoa está passando? Mas um dia pode ser você. Se você não se cuidar hoje, porque a gente já entra no autocuidado, né, que é o nosso autocuidado, que eu não digo somente de você poder lavar seu cabelo, você tomar um banho por 1 hora. Eu não tô aqui para falar sobre isso, eu tô aqui para falar sobre sua saúde mental. Você se cuidou realmente hoje? Você teve 1 hora ali livre para você poder pensar, para você poder respirar, para você poder ter algum planejamento, alguma ideia para sua vida naquele momento da qual você estava sozinho? E também entra o ponto de você faz terapia. Se você não faz terapia, você conversa com alguém, você expõe, você chora, você dá risada, a pessoa dá risada junto com você tem com quem falar? Ah, eu não tenho com quem falar e eu não confio em ninguém, e é isso. Gente, infelizmente, 1 hora você vai precisar. E eu digo isso porque eu adoeci muito e hoje eu faço terapia, hoje em dia eu tô no meu tratamento intensivo, hoje em dia eu tomo medicamento, hoje em dia eu aceitei que para mim conviver da melhor maneira possível, eu preciso seguir. E ainda tem muita coisa que eu tenho para aprender, como rotina, como dia a dia, como esse real autocuidado, exercícios físicos que às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, uma boa alimentação, tem dias que realmente é fora do comum, mas eu tento seguir isso, eu pesquiso sobre isso, eu corro atrás disso. Hoje em dia não é só sobre o meu filho, mas sobre eu. E isso que hoje com a psicóloga que eu tenho, ela fala muito sobre isso comigo. E você? Como que fica você? Como, por exemplo, na escola, foi reduzido o horário, do que era das 7 às 2 horas da tarde, foi reduzida para 7 às 11 horas, porque eles não estão tendo condições. E volta e meia, dia a dia, eles estão me chamando, e eu acabo tendo que ir mais cedo na escola para buscar. Então é uma coisa que tem que ser resolvida, porque pode ser o que for, a gente não tá jogando os nossos filhos ali. A gente tem consciência de onde a gente está deixando eles precisam daquele momento, e a gente também precisa desse momento, a gente também precisa desse momento de respiro, e assim por diante. E por último, eu digo assim, não existe só pessoas ruins no mundo. Eu vi essa prova nos momentos que eu tive, que eu realmente senti o autismo na pele, e foi quando meu filho teve crises, né, após os 6 anos dele, a gente ainda está passando por um processo de troca de medicação, do que ele tomava uma, agora são 3 medicações, né, encontrar um neurologista, ter que pagar um neurologista, o SUS que não consegue dar suporte, enfim, muitas coisas. Mas a gente passou, eu no caso, meu marido e até
quem estava por perto, assim, passou por situações das quais não foi fácil, das quais realmente foi muito doloroso, né? E de crises dentro do metrô, no ônibus, ele fazer xixi, tudo na calça, escorrer tudo xixi, crises, gritos, se jogar, situações assim que realmente, às vezes eu estava no meu limite, eu não sabia o que fazer. E veio pessoas ajudar. Tem pessoas que vão olhar, sempre vai ter, não importa para onde você for. Até dentro do CAPS, o Victor em Crise tinha mães ali que estavam olhando para mim com aquele olhar de julgamento, né? Então imagina, dentro do CAPS, quem dirá em outros locais, sempre vai existir. Mas eu digo que existem pessoas que também querem ajudar. Então, eu tive duas situações de pais também, de autistas que vieram até mim conversar, ou tentar ajudar, ou pessoas que estavam ao redor e tentou dar o sapatinho dele para mim, tentou conversar, ou tentou, até mesmo no momento que ele estava em crise ali numa rua, eu não conseguia sair com ele de jeito nenhum daquele local, também não consigo mais pegar no colo, ficar andando pra lá e pra cá com ele, que ele não é mais um bebê, né? E é isso que vai modificando também conforme o tempo vai passando, que enquanto você segura essa criança, ok, você comanda, mas a partir do momento que ele já pegar um peso e ele já tiver uma força específica, você não vai mais conseguir segurar. E essa é a realidade que a gente passa. Então, teve uma mulher do carro que ela me chamou e deu uma bolacha wafer, assim, sabe, tipo da Balduco, assim, de chocolate, e acabou dando certo, ele começou a comer e começou a andar, e a gente conseguiu chegar no destino que era a clínica, né, que ele precisava. Então, assim, tem pessoas para ajudar, tem pessoas que estão com a mão estendida, tem pessoas que estão tentando entender, porque tem gente que também não entende a situação que a gente está passando. Um dia, a gente não sabia também o que que era, hoje a gente sabe. Então, gente, é sobre isso, sabe? Peça ajuda, fale, corra atrás. Ah, você realmente não tem suporte nenhum da sua família, não tem nenhum amigo que você possa expor, que você possa dizer um pouco do que você sente, ou você não consegue uma terapia. Se você não consegue pagar uma terapia ali com um preço alto, você não consegue aqueles que têm preço social, que você consegue procurar, nem que seja um virtual, que seja o que for, mas que consiga te dar um suporte, porque todo mundo precisa de suporte, todo mundo precisa de ajuda. Ninguém vai vir atrás de você. Ninguém. Se você tiver essa sorte, parabéns. E agradeça muito, muito, ou a Deus, se você acredita, ou ao que for, ao universo, mas não é uma realidade que acontece. Então, peça ajuda, você precisa. E para o seu filho ficar bem, você também precisa estar bem. Porque não existe pais que não estão bem, que os filhos estão bem. Não existe. Não se junta. Todos têm que estar na mesma harmonia. É muito difícil? É. Mas lembre de você. Não esqueça de você. O que você é além do seu filho? Por mais difícil que seja. Eu posso dizer que hoje isso para vocês. Ontem, tendo uma noite horrível, tendo crises, eu tô passando por uma época que eu tive, minha medicação tá acabando, eu vou passar daqui ainda 8 dias na minha psiquiatra, e eu vou ter que lidar com isso, eu estou lidando com isso. E ontem foi péssimo, hoje já de manhã foi mais ou menos que meu filho teve as crises dele, né, com essa troca de medicação. E agora de noite eu tô um pouco melhor e confiante e assim por diante. E amanhã vai ser assim, amanhã vai vir outras coisas, mas as pessoas que estão ao nosso redor, que podem estender aquela mão, elas tiram um pouco desse peso da gente. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. Eu espero que ajude vocês. E estamos passando pela mesma luta. E todo mundo tem uma luta específica para passar, mas tente deixar um pouquinho mais leve. Pode ser ali 1% que vai deixar mais leve, 2%. Mas são 2% que vai fazer a diferença para você. E é isso, pessoal. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.